Está entrando no ar o programa T-Move, temas emergentes em movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa T-Move em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com as rádios da Universidade 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Na técnica, conto com Jonathan Ferreira e José Luiz Mota Pinto. Hoje, eu não estou sozinha na condução desse programa. Além do nosso convidado, que é muito, muito especial, que logo vou apresentar, estou muito bem acompanhada da professora Aline Cardoso Siqueira. Professora Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer dividir a bancada com você, Maria, enfim, viver essa experiência. Bom, agora vou apresentar o nosso convidado diretamente de Porto Alegre, o Alexandre. O Alexandre Lucchesi é jornalista e filho por adoção. É autor de Infinita Hideaway, uma carona com os engenheiros do Havaí, biografia da banda Engenheiro do Havaí. E será que ela lembra de mim? Livro de literatura infantil. E também o livro Vida de Adotivo, a adoção do ponto de vista dos filhos. E é repórter do jornal Zero Hora em Porto Alegre. Alexandre, seja muito, muito bem-vindo ao T-Move. É um prazer estar aqui, muito bom estar na companhia de vocês. Hoje está com a presença da Aline, Maria Aparecida, aquilo. Demais. Fico muito feliz aí pelo convite. Muito obrigado mesmo. Bom, eu tenho certeza que o programa vai ser muito emocionante, porque falar, né, te ouvir falar sobre a tua escrita, sobre os teus livros, realmente é emocionante, porque cada página que eu li dos teus livros, me emocionei, como antes de iniciar o programa comentei, me emocionei, eu chorei, eu ri, Nossa, que livros, Alexandre! Parabéns pela tua escrita. Que legal, fico feliz. Viva os bons leitores, as boas leitoras. São cada vez mais raros. Sim. Muito obrigado. Sou muito feliz de ter essa comunidade, muito legal mesmo. Alexandre, nós temos a pergunta inicial, que dos 100 e poucos programas ninguém escapa. É uma pergunta assim, ó, catártica, e é o que dá título ao nosso programa. Então, Alexandre, o que te move? O que me move é a gente se transformar, a gente está cada vez em espaços diferentes, usando o corpo para fazer trabalhos diferentes, ter sensações diferentes. A gente está sempre se modificando, sempre se transformando, né? Enfim, é uma pergunta bem filosófica, então eu vou me permitir. Mas é um pouco isso, eu sou meio spinozano nesse sentido, assim, acho que o mundo ele está sempre se transformando, buscando se criar, se expandir, se modificar, e a gente também, né? Se a gente ficar parado, é como se a gente não estivesse vivendo. Ao mesmo tempo, a gente precisa conciliar isso com as nossas vidas que são
extensivas, né? Bater ponto, produzir, fazer, né? Que tudo isso nos mantém no lugar, mas ao mesmo tempo nos alimenta para a gente se transformar. Então a vida é isso, essa busca desse equilíbrio entre a gente conseguir se transformar, se expandir e ao mesmo tempo continuar conectados em comunidade, se apoiando um ao outro, né? Enfim, mas o que me move é esse desafio mesmo, da gente conseguir se transformar os nossos sentidos, o nosso corpo, a maneira da gente se relacionar. É um pouco isso. Bom, E- então dando seguimento, agora, né, é muito, muito bom te reencontrar depois daquele encontro dos 10 anos do Gaia, né? Então eu tenho várias perguntas na minha cabeça, mas antes da gente entrar nessa questão mais do teu trabalho, perguntar agora quem é o Alexandre para além do Lattes, para além do currículo profissional. Quem é o Alexandre? Então, sou uma pessoa também que eu fico um pouco conectado a esses como se diz isso, esses encontros, essas prerrogativas, né, do currículo Lattes. Eu estou um pouco fora da universidade também, porque eu acabei buscando um diálogo mais amplo com a comunidade, né, que é uma coisa que o jornalismo faz. Eu sou jornalista de formação e na minha trajetória, acabei buscando escrever sobre jornalismo também por fora da universidade, por fora das próprias redações de jornal também. Eu tenho buscado o caminho editorial, né, as publicações, os livros. É uma maneira de exercer isso, de contar histórias, da gente trazer visibilidade a vozes que não são ouvidas. Então, é um pouco esse o trabalho. Obviamente que, às vezes, isso passa por publicar, passa por estar dentro da universidade, às vezes estar em espaços institucionais, tudo. Mas a busca é essa, a gente dá voz a pessoas que, né, não estão conseguindo se expressar ainda, a gente ampliar os debates e a gente buscar aliados nessa trajetória de, de criar alguma singularidade na nossa vida, né? A gente, quando fala de adoção, é um pouco isso, né? A gente conseguir constituir as nossas famílias, as nossas relações de parentesco a partir dos nossos desejos e das nossas possibilidades, né? Então, essa busca de encontrar aliados, né? Que as instituições, às vezes, são um pouco duras em relação a isso, né? As instituições, às vezes, elas trabalham justamente para manter, né, um status quo, para manter as estruturas como elas estão, mas muitas vezes a gente encontra aliados dentro desses espaços também, né? As universidades têm os seus invasores, né? Tem as pessoas que estão ali insuflando vida, as escolas também têm, né? Todos os espaços aí. Então, acho que é um pouco essa busca, né? Mais do que as instituições, buscar os aliados ali, as pessoas que estão ali, né? Fazendo um trabalho verdadeiro e fazendo a vida circular, se renovar, né? Perfeito. Alexandre, em 2020, tu lançou o livro Vida de Adotivo, a adoção do ponto de vista dos filhos. Um livro que ele apresenta 12 relatos emocionantes de filhos adotivos, já adultos, né? Para a construção desse livro, você, em 4 anos de pesquisa, entrevistou dezenas de adotivos. Tu és um filho, né, por adoção. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória e da construção desse livro. Tá bem. Não, então, foi isso. Essa busca pela essa escrita acabou sendo também resultado dessa busca pessoal mesmo, nessa trajetória pessoal. Então, elas se relacionam muito. Como você falou, eu sou filho por adoção e eu sempre soube da minha adoção, nunca foi um segredo na minha vida, né?
Mas também não me questionava muito sobre isso. Comecei a me questionar mais a respeito disso por volta dos meus 30 anos, ali a virada para meus 30 anos, por aí. E aí comecei a me questionar o que que a adoção significava na minha vida, comecei a me perguntar sobre, né, a minha construção enquanto pessoa, minha história de vida, né, o que que como é que eu me relacionava com esse passado. Então me surgiram muitas questões, assim, né, estava num processo terapêutico, né, que me instigava muito a isso também. E fui buscar então pessoas que tinham trabalhado já esse tema de alguma maneira, né, pessoas que já tinham passado por isso, outros adotados, outras pessoas que pudessem ter vivenciado experiências parecidas, para ver como eles responderam essas perguntas, para me inspirar mesmo, né. A gente falou: fazer busca por origens e tal", tudo isso é um trabalho danado, assim, né, um trabalho, físico, um trabalho, afetivo. Pô, será que vale a pena? Por que que, né, e a gente mesmo a gente se motiva a fazer essas coisas, a gente não sabe exatamente por que a gente está nessa. Então fui buscar outras pessoas para trocar, para eu entender. Só que, eu comecei a ler sobre isso, buscar e eu encontrava poucas referências, encontrava pouca gente falando sobre esse assunto. E eu pensei: "Pô, eu vou ter que escrever um livro, o livro que eu quero ler, eu vou ter que né, eu mesmo produzir isso". E eu me valendo da prerrogativa de ser jornalista e tal, comecei a entrevistar pessoas para falar sobre isso, para perguntar como é que elas estavam lidando com essas questões e tudo mais e para diante. Comecei a colecionar esses relatos e comecei a lançar eles até em livros artesanais pequenininhos, né, isso aí foi 2018 ainda, com os primeiros lançamentos. Aí foi interessante que os grupos de apoio, né, começaram a se envolver com isso, né, e gostar dos relatos, e eu comecei a conhecer um outro mundo da adoção que não é o mundo que eu vivi, entendeu? Eu fui adotado bebezinho, numa família branca, eu branquinho, entendeu? No meu primeiro dia de vida, eu fui para minha família por adoção, e hoje as experiências de adoção são muito diversas, né? Assim como tem pessoas que, né, que são adotadas bebezinhos e tal, é, mesmo assim, né, é diferente, né? Hoje essa adoção, né, intuito persone, você entregar para alguém é cada vez mais rara. Tem muitas adoções de adolescentes, de crianças maiores, adoções interraciais que trazem outros tipos de tensão, de reflexão, de cuidado, né, em relação ao racismo, em relação à cor, tudo. Então eu comecei a perceber que tinha uma outra camada aí com a qual eu não me relacionei no meu crescimento. Mas que estava precisando também ser ouvido. Então comecei a entrevistar pessoas também que tiveram essa experiência, né. Então filhos por adoção de adoções interraciais, filhos por adoção que foram adotados maiores, que foram adotados adolescentes. Então eu fui buscando esses relatos também para eu fazer um livro, então, que abarcasse as mais diferentes perspectivas da adoção, né, fosse um panorama do que é a experiência de ser um filho adotivo hoje no Brasil, né. Então tem, todas essas, tem também pessoas que foram raptadas na época da ditadura né, e foram, então, apropriações, né, experiências as mais distintas, pessoas que descobriram, com mais de 40 anos, que eram filhas por adoção, tiveram que rever as suas histórias, recriar os seus vínculos, as suas relações de confiança, né. Então, o Vida de Adotivo foi isso, ele é essa coleção de relatos, mas entre um e outro, eu vou contando a minha história de vida, a minha história de busca por origens, e vou também tecendo alguns comentários sobre esses relatos para apontar alguns sentidos ali que são importantes para quem está num processo de adoção ou quem está num processo de entender melhor as suas origens, né. Então ele é um livro de relatos, mas é um livro que também tem uma pegada um pouco de ensaio, de reflexão, né. Então, sou muito feliz, é um resultado muito legal. A Vida de Adotivo tem propiciado bons relatos, boas leituras, assim, muito legal.
Alexandre, enquanto tu estavas falando, eu fico me recordando das narrativas que eu escuto na clínica escola da psicologia. Nós temos trabalhos ali, né, dentro da clínica, e um grupo que nós nos dedicamos com muito carinho é o grupo das crianças e dos pais por adoção que chegam até a universidade. Então, muitos dos pais que estavam no grupo daquele encontro que nós tivemos, eles já passaram pela universidade, então é muito, muito gratificante, assim. E esse tema da revelação é algo que, dentro da universidade também, nas discussões teóricas e práticas do grupo, vem sempre à tona, porque está posto para a sociedade que a criança tem direito a ter informação sobre sua origem. Mas é uma situação complexa, né? Então, naquele momento em que tu falavas a tua experiência e o teu trabalho com o livro e com a coletânea de narrativas, fez muito sentido, porque cada experiência, ela de fato é uma experiência, e por vezes existe esses obstáculos que são postos por conta desses preconceitos que os próprios adotantes vivenciam, né? Então, lembro de uma criança pequenininha que dizia assim, o pai não quer falar que ele é pai por adoção. Ela dizia assim, mas veja bem, você tem que fazer o que eu quero porque você me adotou, afinal de contas, você me adotou. E daí, aquele pai assim, não, tipo assim, aquele pai se coloca numa situação, mas assim, uma criança que tá autorizada a falar sobre isso, uma criança que tá, e assim, ela tem 4 anos, eu digo, quando ela tiver 24, ela vai ser minha advogada. Mas, um ponto que me esclareceu muito naquele encontro que nós tivemos que tu trouxe para a plateia, que eram pais por adoção, da importância de ser protagonista nessa revelação, né? O que eu quero dizer com isso? Muitos dizem, não, eu falo quando eles perguntarem, e espero que não perguntem, quase que isso, assim. Quase isso, Então, como que tu chegou assim? Assim, foi fantástico, porque dentro da universidade nós não tínhamos acesso a esse insight ainda, né? E ele foi bastante importante, inclusive, para o nosso trabalho aqui na universidade. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho disso, assim, né? Como que tu encontrou isso, e daí o teu livro infantil, ele é muito potente, né? Porque daí um aspecto que traz é que precisa acontecer algo muito sério, muito grave, para que se destitua uma família de uma criança, né? Então, então, esse ponto é um ponto que os pais, por vezes, querem minimizar, mas, de uma certa forma, é um suporte para dizer, filho, tu tá aqui porque aqui tu tá melhor, aqui tu tem cuidado, aqui tu tem o que tu precisas para crescer, mas é difícil dizer que tinha uma fragilidade muito grande ali na história, né, natural, né, naquela história pregressa. Então, o que te ocorre? Eu acho que eu cheguei aí a pontos diferentes, assim, né, vão se conectando e tal, né. Primeiro, assim, eu sentia... Eu primeiro comecei a falar sobre adoção, né? E eu comecei a falar sobre adoção como filho adotivo, que é uma tradição já de pesquisa sobre adotivos no Brasil e tal. E eu sempre me apresentava como filho adotivo, e eu fui encontrando outros filhos adotivos também que assim se nomeavam, e a gente foi criando uma comunidade, começou a se encontrar online para falar sobre isso. E foi muito curioso que naquele momento, né, a gente começou a falar como filhos adotivos, e tinha pessoas que vinham dizer, você não pode falar que você é filho adotivo, você tem que falar que você é filho por adoção, porque filho é tudo é igual, né, filho é filho e ponto, e eu até entendo essa fala, né, porque ela é uma fala de você trazer equidade de direitos, né, você não tem diferença entre uma filiação e outra. Mas o que a gente estava falando, assim, que pega coisas de contextos diferentes, né? Porque mesmo você tendo equidade de valores, de obrigações e de direitos, você tem singularidades que são da adoção. Então, eu, como filho adotivo, eu me questiono sobre minha origem, sobre se eu vou encontrar a família... Por exemplo, as minhas irmãs são biológicas entre si. São filhas dos meus pais adotivos. Elas não se questionam sobre isso. É outra coisa, é outro tipo. Então, são singularidades.
né? Mas trouxe essa confusãozinha, assim, né? De pode falar, não pode falar. Eu acabei procurando bibliografia externa sobre isso, para ver como é que se falava isso em outros países e tal. E acabei encontrando muita pesquisa americana a respeito de adoção e fui tentar entender como é que eles resolviam isso lá. E aí lá, por ser as adoções são por agência, a adoção é um negócio, né? Como tudo, né? Nos Estados Unidos virou um negócio, lá também a adoção é um negócio. Traz consequências que são bem complexas, porque os filhos às vezes se sentem produtos, né? Isso acaba causando algumas tensões ali, mas ao mesmo tempo gera muita pesquisa, né? E comecei a ver, e tinha muita pesquisa sobre isso, sobre falar sobre adoção, falar sobre história de origem. Então comecei a conhecer camadas ali que a gente não trabalhava aqui. E a parte disso, eu sempre tive uma intuição quando as pessoas diziam assim: eu vou falando conforme meu filho vai perguntando. E eu ficava pensando assim: mas isso me soava ruim. Isso me soava do tipo assim: tá, mas e se ele não perguntar? Né? Não, mas aí você está impondo significado, você está empurrando. Tá, mas quando você apresenta alguém da sua família para o seu filho que é pequenininho, você não está empurrando também? Esse aqui é o avô, esse aqui é a avó. Ele não perguntou se ele queria conhecer a avó, o avô. Ele não queria ser, sabe? Você pega a criança lá com 2, 3 anos, você leva para veranear na casa do vô que mora na praia, você não pergunta, você leva, entendeu? Então, por que a gente fica tão receoso na hora de falar sobre a história de vida biológica da criança, que também é importante, né? Porque para a gente se constituir como sujeito, a gente teve 2 origens, então a gente precisa conciliar essas 2 histórias, né? Então eu fui um pouco construindo a partir disso, um pouco desse meu desconforto de ouvir essas narrativas que me pareciam um pouco assim um jeito de dar continuidade a um pacto de silêncio, mas muito bem intencionado. Não vou falar, a não perguntou, não vou empurrar, entendeu? E ao mesmo tempo também a gente precisa ter em conta que a adoção, isso é uma tensão, que ela gera ansiedade na criança. Por quê? Porque a criança, muitas vezes, ela percebe que ela não vai conseguir lidar com alguns temas, com alguns assuntos, com algumas perguntas que vão trazer ali. Então, ela fica um pouco ansiosa com isso. Então, você não pode ficar trazendo. E também você não vai falar para uma criança de 6, 7 anos, você falar sobre adicção, sobre violência, sobre... né, ela, às vezes, né, envolve casos muito pesados, né? Então, como você lidar com isso, né? Como você trazer ao mesmo tempo a informação, possibilitar uma abertura para continuar esse diálogo, né? Mas sem ser muito invasivo, mas ao mesmo tempo respeitando a possibilidade de construir esse diálogo, né? Então, eu sempre achei que é algo muito pouco discutido aqui, assim, né? E acabei vindo trazer. E é uma posição, assim, que para mim é desconfortável trazer também, porque eu não sou da psicologia, entende? Eu sou um filho adotivo e comecei a pesquisar sobre isso do ponto de vista jornalístico, né? Mas, né, como não tem, né, ninguém trazendo, assim, eu acabei trazendo isso. Olha, estão dizendo aqui, estão dizendo ali, eu vou apontando e demonstrando para a gente poder discutir em grupo isso, para a gente poder se colocar, né? E também trazer as nossas próprias respostas, né? Porque as nossas perguntas são diferentes também, né? A gente vive num país diferente, a gente vive num país também que não tem uma legislação de adoção aberta, então as responsabilidades dos encontros são das famílias adotivas. Então é muito complexo, mas eu acho que é necessário um debate que a gente precisa fazer. Avançar esse debate, né? Porque a adoção fechada, ela propicia esse tipo de situação. Então, se a gente tem a opção de ser aberta ou fechada, quando há as adoções abertas, aquele que foi fechado vai ficar com a pulguinha atrás da orelha. E daí começam a se movimentar as mudanças e as possibilidades de poder lidar diferente com essa situação mesmo, né?
Para quem não nos escuta e não sabe a diferença de uma adoção fechada e uma aberta, vocês podem nos esclarecer? E a adoção aberta é como a gente costuma falar, chamar as adoções que têm contato entre a família adotiva e a família biológica, tem algum nível de contato. Então, isso tem se tornado um padrão, assim, em países do norte, né? América, Europa, tem se tornado quase que a regra, assim, a exceção são as adoções fechadas, né? Então, é algum tipo de contato, né? Não necessariamente que as pessoas se encontrem diretamente, né? Por exemplo, no Reino Unido, eles fazem muito cartas, mesmo com toda a tecnologia. Então, uma vez por ano, né, a família adotiva escreve uma carta para a família biológica e recebe a resposta. Né? E a partir desse contato, se tem desejo, podem marcar de se encontrar também, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum adoções que a família, na verdade, as mães, a Juno, né? Tem o filme da Juno, é o clássico disso. Né? As mães que engravidam querem entregá-las, elas escolhem a família que elas querem para o filho. Então, elas conhecem algumas famílias, né? E aí tem alguma troca de informação, pode manter algum tipo de contato, algum tipo de... Isso ocorre na esteira de que alguns estados têm aborto legal e outros não têm aborto, né? Então, assim, o melhor do que fazer um aborto legal é tu levar a gestação até o final e entregar para uma família que gostaria de ter uma criança. E assim, ó, E a gestante escolhe a família. Escolhe a família. Então, essa temática, ela é tratada de uma forma mais leve, né? É que aí se torna mais leve também, porque tem uma coisa que é importante aí, assim, ó. Que às vezes assusta um pouco a gente falar em adoção aberta, porque das pessoas falam, mas eu vou ser obrigado a conviver com a família, né, biológica, e eu não quero, que não sei lá, né? Mas, na verdade, sim, duas coisas que são importantes, assim. Primeiro, tem que ter acordo, né? Tem que ter consentimento de ambos os lados, né? Os dois têm que querer, né? E tem uma outra questão, assim, que eu acho que traz essa tranquilidade, você falou, tem que ter mediação. Tem que ter mediação. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quem faz essa mediação são as agências, tá? Na Espanha, no Reino Unido, outros países, geralmente é o Estado, é o poder judiciário. Então, eles decidem lá qual é o nível de contato que você deve ter. E tem um mediador, tem uma pessoa que diz, olha, foi marcado da pessoa encontrar das 2 às 16 horas, né? Então, agora vocês, sabe, para evitar tensões, né? Para evitar dificuldades e para ter uma relação de respeito e de tranquilidade. A gente sabe que a gente vai poder se apoiar no ente externo se tiver alguma tensão entre as duas famílias, né? Isso traz muita tranquilidade também, né? Porque aí no Brasil a gente não tem isso, né? A gente, se a gente for buscar e de repente rolar alguma relação de dificuldade, como às vezes pode acontecer, né? Algum tipo de chantagem, pode ter algum tipo de constrangimento, né, de dificuldade com o horário, de veio, não voltou e tal, você fica meio que à mercê, você não tem para quem você procurar, né? E você, na adoção aberta, você tem esse ente mediador, né? Você tem alguém que observa os dois lados e percebe, olha, eu acho que nesse caso aqui a gente pode ir até aqui. Nesse caso aqui, é seguro que as pessoas não se encontrem, é seguro que as pessoas se falem à distância. Né? Nesse caso aqui, a gente pode regular
uma visita a cada tantos meses, porque as crianças, né, porque de repente tem irmãos, tem tios, não sei o quê, tem pessoas que, né, então, e aí tem uma mediação, tem um horário, tem, né, então isso traz segurança e traz tranquilidade, né, e a gente ainda não tem esse debate aqui, ele está bem devagarinho, a ANGAAD começou a levantar, a Associação Nacional dos Grupos de Apoio, né, começou a levantar essa bandeira, esse debate, na verdade, mas a gente tem para bastante avançar. Isso é muito importante, até porque e é lento, porque tem uma questão cultural no Brasil ainda, né? De que a família tem, a judaico-cristã, ela tem uma autossuficiência, ela é sagrada. Então, isso de ter outra família, né, uma família biológica que se aproxima, então isso é meio assustador ainda, diferente de outros países, né? Então, tem uma questão cultural que faz com que seja diferente o nosso contexto, me parece, né? E na escola, como as escolas podem contribuir, ajudar para romper com esses tabus e com esses preconceitos que são culturais, né? E na contracapa, na quarta capa do livro, tem a frase que eu achei assim, ó. Demonstram como o afeto é capaz de superar limitações e preconceitos. E eu acho que onde existe o amor, né, existe o afeto, todas as dificuldades são superadas. Mas como a escola, porque a criança, né, vai para a escola e passa, às vezes, quase mais tempo na escola do que convivendo com os pais. É verdade. Como a escola pode contribuir para que esses preconceitos, esses tabus sejam rompidos? Pois é, a escola geralmente é o espaço onde os primeiros preconceitos são enfrentados, né? E não é à toa também. A escola, às vezes as pessoas tomam muito a escola como um espaço aliado, e na verdade nem tanto, né? Porque a escola também é um espaço de uniformização. Tanto é que as pessoas usam uniformes, tanto é que as separações são entre classes, entre grupos, por idade, né? Tem lá uma professora que regula. Então, assim, é um espaço, a escola, né, assim, estruturalmente, né, da função dela, que ela tem social, ela é um espaço de, 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 de não possibilitar as singularidades, de acabar com as singularidades, né? Então, assim, a gente tem que tomar isso em consideração. Então, às vezes, quando eu vejo as pessoas assim, pois é, passou por preconceito na escola, você esperava o quê? Sabe? É isso. É isso que vai vir, né? Se a gente conhece escolas que trabalham de outro jeito, né, porque também a gente falou das universidades, dos espaços, né? Tem os invasores na escola, né? E meu filho vai para a escola, a minha mulher é professora também. São espaços que a gente tem que entrar. Estruturalmente, a gente sabe a função deles, mas a gente sabe que a gente pode usar eles também para gerar singularidades, gerar, né, fortalecer essas relações, né? Então, primeiro, eu acho que a gente tem que baixar um pouco essa visão, assim, de que a gente vai encontrar muito apoio na escola, porque geralmente é o contrário, a gente tem que entrar lá com muita atenção, procurar lá dentro aliados, né? De repente, tem algum colega que pode ser um bom aliado, tem algum outro pai, uma outra mãe que que podem ser aliados, tem algum professor que é mais sensível, tem alguém da equipe, tentar encontrar esses aliados ali, né, construir relações de afeto, de proximidade, para a gente levar esses temas. E a escola, né, quem tiver dentro desse espaço, né, e tiver essa sensibilidade, ela pode trazer esse tema. Por exemplo, eu já vi trabalhos muito legais, né, sobre muitas vezes árvore genealógica, né? Às vezes a gente traz, né? Pô, de onde que vem? Quais são né? Eu já vi, por exemplo, pessoas que fazem um oceano genealógico, né? Então, assim, você vai representando as pessoas do seu afeto dentro daquele espaço, né? Não necessariamente
vão ser às vezes aparece um vizinho, às vezes aparece um pet, às vezes aparece outras pessoas, porque as relações, né, elas são muito mais nas quais a gente cresce, são muito mais de comunidade do que de genealogia biológica, naturalmente, né? Então a gente demonstrar isso, né, que as adoções, entre aspas, né, elas permeiam tudo, né? Porque às vezes a gente tem um vizinho que nos adota, um padrinho, umas outras pessoas, né? E a gente demonstrar isso, as possibilidades de construção de afeto, além da família nuclear, né? Demonstrar isso, demonstrar que a gente tem muita abertura para esses espaços, né? Então, trazer esses debates, trazer, né, desconstruir um pouco essa questão da árvore. O Deleuze, que é filósofo, que diz assim: chega de árvores, né? Todo o nosso conhecimento foi construído ali em cima de árvores, e olha o que deu, né? Vamos pensar em rizomas, né? Em relações mais horizontais, né? E acho que os professores, quem está na instituição, pode vir trazendo essas soluções, né? Pensar, em vez de árvores genealógicas, pensar, né, em oceanos, em rizomas, trazer pessoas para o debate, trazer livros para que a gente possa ler e refletir sobre isso. Isso entra também nas questões sobre multiculturalidade, né? Trazer outras referências. Tem muito espaço, tem muita coisa, assim, né, tendo desejo, tem muita possibilidade da gente trazer pluralidade para a escola. Eu acho que já avançou um pouquinho. Deveria ter avançado muito mais, mas eu acho que estamos avançando. Até a questão, assim, é que antes, em todas as escolas aconteciam o Dia dos Pais, o Dia das Mães, e a gente sabe que as famílias se organizam de diferentes formas, né? E hoje eu fui professora da educação básica por 22 anos. Quando eu entrei, era só o que existia, né? Entrei lá no ano 2000, era Dia das Mães e Dia dos Pais. Hoje eu já vejo, na maioria das escolas, o Dia da Família. Independente da sua organização, porque famílias são pessoas que se amam, né, e se cuidam. Se é duas mães, dois pais, ou só a mãe de barriga, a mãe adotiva, são famílias, né, pessoas que se cuidam e se amam. Então eu quero ser otimista e acreditar que está avançando. Precisamos avançar mais, mas eu acho que o caminho está sendo feito. Com certeza, com certeza. Tem muita gente que se importa e que é sensível, que está trabalhando. Tem muita gente. A gente tem que buscar esses aliados e fortalecê-los, né? E sobre o teu livro infantil? Eu, né, sou apaixonada pela literatura infantil, escrevo literatura infantil, então, assim, quando eu vi o teu livro, Será que ela lembra de mim? Fiquei louca para ler. E quando comecei a leitura, realmente, assim, ó, a forma que tu escreves e aborda a temática com uma sensibilidade, mas sensível, mas mostrando a realidade, né? Com a história da oncinha. Achei muito interessante quando ela foi adotada por tamanduás, né? Mostrando essa questão das diferenças. Gostaria que tu contasse dessa história, como foi o teu processo criativo. Legal. Não, eu fico feliz que você tenha gostado também, e é importante isso, né? Esse trabalho que você faz na escola, na universidade, é isso, né? A gente está presente, né? É muito importante. Mas então, eu comecei a circular com vida de adotivo nos grupos de apoio,
E eu percebi, assim, a gente falava muito, né, que os adotados não têm voz, né, a gente estava começando a falar agora sobre isso e tudo mais, e eu achei muito interessante, assim, possibilitar, ajudar a levantar esse debate, mas comecei a perceber também que a adoção é um tripé entre família biológica, família adotiva e o filho por adoção, né, o filho, a criança naquele meio, né. É esse encontro desses três entes, né? E, e eu percebi que, na verdade, quem estava menos representado nesse debate eram as famílias biológicas, né? Menos que os filhos por adoção, menos que as famílias adotivas, né? As famílias biológicas falavam muito pouco, né? E eu gostaria de trazer um pouco dessa voz, né? Que não é exatamente meu lugar de fala, assim, né? Eu não sou um pai, né, que teve o filho adotado por outra família, né? Mas eu tive pessoas, né, da minha genealogia biológica que viveram isso, né? E, 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 e para mim foi um processo muito difícil também de construção de empatia com essas pessoas, porque muitas vezes eu vivia ressentimentos também em relação à minha família biológica, à minha mãe, a meu pai biológico, porque eu sempre ouvi que sua mãe não podia criar você porque não tinha condições materiais, não tinha uma rede de apoio, né? Não tinha quem apoiasse ela nesse processo também. Mas tudo bem, é compreensível isso, mas ao mesmo tempo sempre fica aquela questão assim, pô, mas tem tanta gente que vive de um jeito tão vulnerável e mesmo assim, né, mantém junto a sua prole, né, mantém, né, 3, 4 filhos, faz de tudo para estar próximo, né, por que não aconteceu comigo, né, o que ficava uma certa mágoa, assim, né, que foi, e eu consegui dissolver isso só encontrando minha família biológica mesmo, diretamente ouvindo esses debates, essas questões, né. Então eu percebo que é uma ponte difícil de atravessar, né, e para as famílias, para os pais, por adoção, né, talvez seja mais difícil ainda, porque é muito difícil você ver um filho seu sofrer alguma coisa, né? E você não estava lá também para auxiliar. E muitas vezes as adoções passam, sim, por negligências, por violências, né? As destituições, né? Mas essas pessoas também que eventualmente foram negligentes, né? Podem ser consideradas negligentes ou podem ser consideradas violentas e tudo, são pessoas também que historicamente passaram por negligências, por violências e elas estão de alguma maneira reproduzindo aquilo que elas viveram, né? E então não é tão simples assim, né? Então não são pessoas intrinsecamente más, como muitas vezes as pessoas acabam julgando, né? Intrinsecamente preguiçosas, ou maldosas, não são anjos também, né? Não são pessoas maravilhosas, né, brilhantes, geniais, que são seres humanos, cara, como todos nós, né? A gente está no meio dessa corrente toda, né? Então, o Será que ela lembra de mim veio nessa tentativa de humanizar essas famílias biológicas, de mostrar que quando acontece uma separação, quando acontece uma destituição, quando uma família se fragmenta, não é um caso particular, é um caso que está envolvendo várias forças, vários movimentos que vêm de muito tempo, né? Que estão ali, que ali eles estão tá gerando, né, aquela separação, tá gerando alguma coisa ali, mas já vinha gerando muitas outras coisas, né, durante esse processo todo, e às vezes a gente só vê essa ponta, né, esse iceberg, que é a separação, né,
mas isso já vem de muita história, de muitas tensões, de muitas incompreensões, de muitas dificuldades, de muitas batalhas, de muitos enfrentamentos também. Então é um pouco tentar recuperar isso, né? Tentar demonstrar que quando esse elo se rompe, não é por nada que ele se rompe porque muita coisa, né, faz com que ele faz pressão contra ele, né? Não é só uma mãe, não é só um pai, não é só uma família, não é? Tem muita pressão ali, tem muito desgaste, tem muitas pessoas que ocupam espaços que são dúbios também, né? Tem a coruja ali, tem outras pessoas que a gente pode tomar às vezes como aliados, mas também, né, podem ser, enfim, podem ser questionados. Então é isso. Ou será que ela lembra de mim? Vem muito nesse sentido de auxiliar nessa ponte de empatia, da gente tentar se aproximar um pouco dessas histórias, né, das famílias biológicas e sentir com eles um pouco essa jornada. Eu acho que tu está dando uma grande contribuição, porque eu acredito que também é uma questão cultural, né, de apontar os culpados, né, de culpabilizar e não tentar ver exatamente como tu viu, com empatia, com afeto, com generosidade. Então, a contribuição que tu está dando, né, é imensa. Realmente um livro que eu vou ler de novo. Não, e o livro, ele parece ser uma possibilidade metafórica de trabalhar com tudo isso que tu está dizendo, né? Então, a criança, ela não vai diretamente para os fatos, ela precisa aí de um suporte metafórico, simbólico, para ajudá-la ali, né? Nesse processo que também vai ser dela, vai ser... Eu pensei muito nisso, Aline, assim, né? A palavra adoção, ela não aparece no meio do livro, ela não... É uma fábula, né? Então a criança, dependendo do seu nível de consciência a respeito do assunto, ela pode desenvolver algum tipo de reflexão, né? Tá aberto para ela, né? Mas não tá nada imposto, né? Tá aberto, é uma fábula que, dependendo do momento que você está vivendo, você vai poder observar de um jeito ou de outro, né? É também muito interessante a tua constatação, né, de que a família biológica é a menos contemplada, né, a menos escutada nesses processos, porque um tempo atrás, acho que foi no início de 2020, talvez, não, antes, nem sei quando, eu desenvolvi alguns estudos com as mulheres que entregam os filhos para adoção. E a gente fez esse estudo, tentou captar elas, e daí o primeiro passo foi muito frustrante, porque muitas não querem falar sobre o assunto. Então, em razão de que muitas tinham narrativas de violências obstétricas e questionamentos reiterados na justiça, então parecia que elas não estavam ali adequadas naquele exercício de um direito que era delas, né? Que esse direito está posto há muitos anos no Brasil. E daí, quando vimos isso, a gente foi escutar também as equipes jurídicas, os operadores do direito, também as maternidades, para ver como que eles recebem essa notícia. Então, ainda tem esse obstáculo mesmo, né? Então, chamar essas pessoas para conversar, de fato, ele é um passo muito, muito... Ele vai acionar as vivências que às vezes elas não querem trazer, né? Então, esses estudos me recordaram, a tua fala me recordou muito esses estudos que fizemos naquela época. Talvez hoje, né, a gente teria outro cenário na pesquisa, porque também muitas discussões avançaram daquele tempo para cá, mas é tudo muito lento no que diz respeito ao ponto de vista social, assim, né? Desculpa. Eu acho também, sabe, só para complementar o que você falou, eu acho que tudo é meio que inspiral também, sabe? Às vezes a gente passa por momentos mais de conservadorismo e os preconceitos aumentam e depois diminuem, as coisas avançam um passo, volta ao outro, né? É um pouco isso também. E claro, a criança, a família que
que entrega um filho para adoção ou que perde a guarda de um filho é completamente diferente, são situações completamente diferentes. Então a gente, na hora de falar, parece que lineariza a situação, mas não são situações iguais, né? Então é muito complexo mesmo. E tudo isso que tu comentaste faz o link com aquele capítulo do teu livro que fala de empatia e empatia contra o ressentimento, né? Então eu queria te escutar mais ou menos, mais um pouco sobre como que tu conduziu, assim, esse link do que tu estava vendo com aquilo que tu decidiu ser um conteúdo para o teu livro. Eu tentei trazer coisas que para mim foram significativas, né, para trazer esse diálogo e que eu via que traziam muito sofrimento para outras pessoas também, né? Traz muita dor, eu via, comecei a encontrar também outros filhos por adoção, a gente fazia grupos de apoio e dialogar e aparecia muito essas questões dos ressentimentos, das mágoas e são questões muito complexas, assim, da gente trazer, né? E eu para mim foi um pouco isso, os encontros ajudaram, né, nesse sentido, né? Encontrar minha família biológica, a minha avó biológica foi muito importante nesse processo, porque ela contava mais as histórias, se abria mais também nesse sentido, né? Mas cada um tem uma trajetória também, né? Cada um tem um jeito de trazer as suas questões, né? Mas eu acho que isso, a psicologia, né, a filosofia, traz isso também, de que quando a gente está falando, eu acho que traz muita confusão isso, né? Essa coisa de perdoar, né? E também é mais confusão, porque aí perdão traz a questão da culpa, sabe? É muito confuso, né? Então eu até acabo, né, falando mais do ressentimento do que das culpas, né? Mas ou de deixar de lado o ressentimento, do que perdoar, né? Porque você está perdoando o quê? Se a pessoa não é culpada, né? Sim. Mas é um pouco isso, né? Eu fui tentando construir o jeito como eu trabalhei isso e compartilhar, porque de repente podia servir para outras pessoas. Mas é uma reflexão também que vem do Nietzsche também, da maneira de como lidar com o ressentimento, né? Esse envenenamento, de demonstrar que o ressentimento, ele não, na verdade, ele não é sobre a pessoa que você sente que tenha feito algum mal para você, né? É sobre você mesmo, você fica pesado com isso, isso é um fardo que você carrega. Então, quando você se livra disso, não é para a pessoa ficar bem, né? É para você ficar bem, para você se sentir melhor, né? Então, foi um pouco isso e um pouco do que eu tentei trazer, assim. E, obviamente que isso é uma discussão que a filosofia faz aí há milênios, né? Eu tento resumir em 3, 4 páginas, né? Mas é o jeito que a gente tem de abrir esse diálogo, né? O jeito, no espaço que a gente tem, né? No espaço editorial, no espaço. E as pessoas, acho que cada um tem que buscar as suas maneiras de, né? Seja por leitura, seja por terapia, por psicanálise, por terapia em grupo, enfim, buscar as suas saídas, né? O modo de lidar com isso, né? Porque isso vai envenenando a nossa própria vida, né? Não a vida do outro. E é muito pesado viver assim, né? Com certeza. Ai, sinto em dizer, mas nosso tempo está acabando. Como passa rápido, Passa mesmo. Nossa, Alexandre, coisa boa te ouvir. Realmente eu queria ter mais algumas horas para ouvi-los. Alexandre, mas eu gostaria que tu nos contasse quais são teus projetos para o futuro. Tá bem. Me seguem ali no @oluqueze, OLUKEZY, no Instagram. Ali é meu ponto que eu, enfim, acabo compartilhando mais, não tenho muito traquejo com redes sociais ali, mas ali é o espaço que eu compartilho mais, né?
E o que eu tenho feito, assim, eu tenho gerado alguns grupos de debate, alguns grupos de discussão, estão abertos, inclusive, para o próximo ano. Já vou começar a falar disso. Eu sempre aviso as pessoas que já conhecem meu trabalho para poder entrar junto. E depois também vou convidando algumas pessoas que né, já estão em interação nas redes sociais. Eu tenho muito cuidado com os grupos que eu gero para não entrar gente muito confusa ali ainda, né, que está muito engatinhando, de repente pode trazer muito preconceito, muito desentendimento, né? Tento fazer alguns grupos que as pessoas tenham níveis de consciência parecido, né? Os iniciais num ponto, então vou tentando separar. E então para 2016 já estou com um grupo novo de debates aos sábados também. Quem quiser me manda mensagem ali no Instagram, a gente começa a conversar para ver sobre entrar. E tenho também trabalhado em alguns outros livros como editor, né? Eu tenho trabalhado junto a outros autores agora para tentar multiplicar essas falas sobre adoção, né? Eu acho que eu já trouxe muito a minha experiência e tudo, e eu acho que já está registrada. E acho que a gente tem que trazer outras experiências, né? Eu tenho trabalhado com isso, assim, de tanto filhos quanto pais, da gente construir novos trabalhos, né? Então, o próximo ano vai ser um pouco desse desafio, assim, de editar trabalhos novos, né? Não de escrever trabalhos novos. Mas, então, estou com 2 trabalhos, 2 livros, aí não posso divulgar ainda, mas que a gente tem trabalhado próximo dos autores para a gente multiplicar essas visões. E estou nos grupos de apoio, enfim, né, fico à disposição para esses debates, porque é uma coisa que me alimenta muito. Eu acho muito importante isso, assim, a gente se sentir compreendido, né? Você falou, é legal estar aqui conversando e tal. Para mim é ótimo também, sabe? Porque eu sei que fora de espaços como esse, a gente tem pouca escuta, né, compreensiva. Então, é muito importante tudo isso, né? A gente fortalecer esses espaços. Alexandre, pode repetir o teu Instagram? É @oluquezzy, OLUKEZY. Uhum. Bom, eu vou ter que ir encerrando. Queria conversar mais. Aline, quero te agradecer. Amei, amei, amei. A divisão da bancada. Nem foi tão ciumenta na bancada, né? Não, adoro, adoro, adoro. Imagina, foi um prazer. Muito obrigada pela oportunidade. Um prazer estar contigo de novo, Alexandre. Muito bom. Bom demais, adorei, gente. Obrigado aí. Eu também voltar, só me chamar. Estamos aqui. Alexandre, te conheci na Feira do Livro aqui de Santa Maria e foi um grande presente, né? Te conhecer, ter acesso aos teus livros. Aprendi muito contigo e a tua sensibilidade e a tua generosidade com que escreves, com que falas, realmente assim é contagiante. Muito, muito obrigada por estar aqui no Temove. Que legal, fico muito feliz. Parabéns aí pelo espaço, muito, muito, muito importante mesmo. Ter. Eu sempre fico assim, meio, né, porque eu não sou da área da comunicação, eu sou uma pedagoga que adora o microfone, porque realmente a ideia do Temove é essa, é uma conversa, né, com uma pedagoga, hoje com uma pedagoga, com uma psicóloga. É essa a ideia do Temove, né, e entrevistar um jornalista, nossa... A minha responsabilidade aumentou. Foi grande. Não, mas foi ótima, muito bom, adorei. O friozinho na barriga também foi maior, confesso. O Temove vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições
do programa no YouTube, no canal CTE-UFSM. Também estamos no Spotify, é só buscar Temove e ouvir nossos podcasts. Os trabalhos técnicos são realizados por José Luiz Mota Pinto e Jonathan Ferreira, e direção de rádio de Jonathan Ferreira. O Temove nas ondas do conhecimento. Vai ficando por aqui. Até semana que vem e que a sua semana seja levinha, levinha e muito feliz. Temove, temas emergentes em movimento. O que te move?